Feliz sábado. Querido irmão, abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas. Capítulo 10 de Lucas, vamos ler do verso 1 ao 3. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos de 1 a 3, diz o seguinte: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Oremos. Ó Pai de amor, grande Mestre, Supremo Senhor, acima de tudo e acima de todos, queremos suplicar, Pai, o inefável e maravilhoso dom da iluminação do Teu Santo Espírito, para que essas palavras das Escrituras não sejam como letras pretas em papel branco, algo que possa nutrir a nossa mente, mas que não possa transformar o nosso coração. Faz parte da essência de nossa profissão de fé acreditar não somente na palavra de Deus, mas no Deus da palavra. Que assim seja, Senhor, nessa manhã. A minha súplica é que o meu jeito de falar, a minha maneira de expressar as palavras do texto não venham a impedir, não venham a toldar, a nublar esse significado tão simples, porém poderosa que é a verdade do Evangelho. Que eu não seja culpado, Senhor, nessa manhã, de deixar complicado aquilo que tão simples, que é tão simples, que é a verdade do Teu Evangelho. Assistido pelo Teu Espírito, tanto a mim quanto àqueles que me ouvirão, descansando, Senhor, que Tu vais fazer o que Tu desejas. Amém. Podeis assentar? Um treinador de futebol e um repórter. O que poderia duas pessoas tão comuns, no exercício comum de suas funções, poderiam eles promover para a nossa reflexão aqui nessa manhã? Porque esses dois seres, esses dois personagens poderiam gerar como, dando ignição ao motor de nossas mentes, para que assim recebêssemos o primeiro movimento e daí sim a gente pensar no que a palavra vai nos dizer. Talvez você ache que não é muita coisa. Afinal de contas, o que ele ia ver, um pequeno diálogo entre o treinador e o repórter, mas acredito que esse aqui tem alguma coisa a dizer. O jovem repórter chegou ao treinador de futebol, perguntou assim para ele: Senhor Wilkinson, na sua opinião, qual a contribuição do futebol moderno para melhorar a forma física? Pergunta do repórter. O treinador disse: absolutamente nenhuma. O jovem repórter ficou abismado com a resposta do treinador e, pensando naquela resposta, ele disse assim, espantado: o senhor poderia explicar? Ele disse: claro. No futebol temos 22 homens no gramado que precisam desesperadamente de descanso. 22 homens no gramado desesperadamente precisando de descanso.
e 50 mil pessoas no estádio que precisam desesperadamente de exercício. Queridos ouvintes, essa na realidade é uma analogia da vida moderna de muitos de nós. A lição e a tônica aqui é que nossas igrejas hoje, não só da nossa denominação, mas de muitas em larga escala, é a tônica do esforço de poucos e da acomodação de muitos. Foi me dado um tema, eu vou falar sobre ele. E antes da gente entrar no texto, eu quero pedir licença para você e explicar o que é a visão discipular, dentro das minhas reflexões e do meu jeito. Eu sei que é quase dispensável definir o que é visão, vida discipular, mas dentro de determinados contextos e determinadas situações é necessário. Visão discipular é nada mais nada menos do que você, uma vez discipulado por Cristo, adotar, impregnar, se tornar, aderir aos ensinamentos desse seu mestre e marcar presença na vida de outras pessoas, estar ao lado delas. A visão discipular, como bem foi colocada ontem, é que o discipulado não é a questão de você ter um material para estudar. Ele é importante, mas de valor secundário. Ou você acha que Jesus, quando caminhava de uma cidade para outra, só falava de Bíblia com os discípulos? Ele falava de um monte de coisas, de maneira que a proposta aqui é você ver o discipulado como algo integral, abarcando o homem na sua dimensão espiritual, na sua dimensão psicológica, na sua dimensão física. Agora, a visão discipular de Jesus encontra tremendas dificuldades de fluência nessa forma que nós acabamos construindo do que é essa igreja. Sabe, irmãos, em minhas reflexões eu fico pensando, Senhor, claro, uma analogia, o Senhor colocou o teu pescoço realmente na guilhotina, confiando a nós. Imagine só, a nós, a manifestação do reino de Deus. É um risco muito grande. Somente alguém amando muito faria uma coisa como essa. É como você pedir para o seu filho de 3 anos defender a sua casa contra um exército inteiro com uma arma na mão que ele nem aguenta levantar. Querida igreja, eu espero que nessa manhã aqui eu não seja como Ezequiel. Tem um capítulo que me prende demais em Ezequiel 33. É o capítulo 33. Porque quando Ezequiel falava ao povo, o Senhor disse: olha, você para eles é como quem canta canções. Interessante que alguns capítulos antes, Deus realmente mostrou esse dote, entoando um lamento contra o Egito. E o povo assim estava num sensacionalismo. Eu quero dizer para você, se você veio buscar sensacionalismo nessa manhã, você pode se levantar aqui e sair desse rol. Eu não vim pregar o que você quer ouvir, mas o que Deus quer falar para você. Eu não estou propondo mudarmos o layout de nossas igrejas, apesar de que alguns com uma certa maturidade dispensam, como por exemplo certas indumentárias para os pastores, talvez o design da questão do altar, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você, batista do sétimo dia, pode experimentar uma vida abundante agora, através do discipulado, porque entre um Pentecostes e outro, entre a primeira e a segunda vida de Cristo, está a vida discipular, que é ser você moldado pelo Espírito Santo e marcando presença junto das pessoas. É aí onde está a graça de ser chamado por Cristo. Você não precisa ser um PhD em teologia para você transmitir, porque o que Cristo nos transmitiu é transferível. Se o que Ele ministrou para você, você não tiver capacidade de ministrar aos outros, então Jesus centralizou tudo nele, e Ele poderia ter feito, porque Ele é nada mais nada menos do que o Senhor dos senhores.
o Deus de toda a terra. Acabe com essa visão diminuta de si mesmo. Todos, revestidos pelo Espírito, são capazes de exercer o verdadeiro discipulado. Eu não queria pregar nessa manhã como quem canta canções, em que vocês, apesar que não há diferença, Ezequiel possivelmente tinha uma bela voz, eu não tenho, mas isso é o cúmulo da vida de um pregador. É a única coisa que as pessoas possam prestar atenção é na estética do que você fala. Mas não procuram aplicar. Apliquem. Nós precisamos espraiar para realmente nós crescermos na fé. Não é à toa que a Igreja Batista do Sétimo Dia, em número de membros, é uma das menores. Porque nós não estamos discipulando pessoas. Fomos ensinados a ser ativistas. Isso sim, nós fomos ensinados a ser ativistas. Quando essa visão não é absorvida e vivenciada, nós caímos nisso. Tem muita gente achando que porque vai à escola bíblica todo sábado e dá dízimo, ele é um crente excelente. Meu Deus, olha os paradigmas de avaliação que os próprios membros da igreja escolhem para dizer que uma pessoa é cristã ou não é. Você acha que Deus precisa do seu dinheiro? Você acha que Deus está interessado em saber que você já tem 30 anos de igreja? Se não tiver frutos, no máximo será uma figueira com folhas verdes, e de folhagem Jesus não tem interesse nenhum. Não importa o tamanho do fruto, se produza ou não se produza. Então a cristandade construiu um jeito de ser igreja, e a visão discipular propõe uma maneira diferente de ser igreja. Não necessariamente todo mundo se vestindo de preto, fazendo da igreja um ambiente de barzinho. Não! As pessoas estão impregnadas e voltadas para a forma, mas é da essência que eu quero falar. Como Jesus caminhando com 2 discípulos desesperados, frustrados, desesperançados, aquilo é discipulado. Onde ao meio de encontro, todo mundo com fome, discípulos sai para comprar comida e Jesus conversa, tirando algo de um poço com uma mulher. Isso é discipulado. É investir o seu tempo na vida de alguém. E por que precisamos de um jeito diferente de ser igreja? Porque as expectativas que nossa igreja cria são expectativas tradicionalistas, que não promovem a expansão e a vivência da vida discipular. Olha só, o pastor é cobrado constantemente para se envolver no ministério ou nos ministérios. E se ele é remunerado integralmente pela igreja, ore, misericórdia dele. Isso faz o pastor correr que nem um louco, de um lado para o outro, apresentando relatórios aos membros, que muitas das vezes não estão em oração pelo que ele já fez ou está fazendo, mas está murmurando pelo que ele ainda não fez. É isso que está acontecendo hoje. E você acha que esses pastores de mega igreja, que tem vários ministérios canalizados até ele, com igrejas de mais de 2.000 membros, que não apresentam discípulo, que não tem fruto? Essa foi a crise que passou o Josué Campanhão, um pastor batista tradicional. Escutando um testemunho dele, ele falou, ele ministrou jovens, ele foi presidente de jovens da região regional, chegou ao patamar mais alto da Igreja Batista na Convenção Batista Brasileira. Mas ele prestou atenção que em todos os anos de ministério ele olhou para trás e não tinha discípulos. Ele tinha um relatório excelente, igreja, para apresentar, de várias coisas que nós aqui olharíamos boquiabertos. Mas ele olhou para trás e não viu discípulos. É a mesma coisa que eu me pergunto hoje.
Talvez eu me sinta às vezes como enceradeira. Há um trabalho, usando aqui a linguagem da física, um trabalho está sendo feito, mas não há progresso. Eu passei por uma crise pequena, quando eu cheguei a Joinville, já estou há 4 anos lá, quando eu me vi simplesmente preparando lições de escola bíblica e sermões um sábado após outro, um sábado após outro. E às vezes preparava sermões para as pessoas, mas esses sermões não me importavam. Sabe qual é o grande problema de quem é pastor? É uma coisa, é uma nuvem que ele vai ter que lutar para tentar se afastar dela. É que a gente manuseia demais com o sagrado e acha que o manuseio do sagrado substitui uma vida íntima com Deus, que pode ser até mesmo em 5 minutos. E foi assim que eu me vi, manuseando o sagrado, pregando sermões, e eu disse: minha vida cristã é medíocre. E daí Deus começou a mexer comigo. Quando Deus começa a mexer com a gente, ele incomoda, é uma santa incomodação. É o que eu queria que acontecesse aqui hoje com a vida de vocês. Então nós temos a figura do pastor que vira um funcionário, e nós temos a figura dos membros que são subsidiados. Nós estamos pagando para que você faça. Não importa se você é um novo convertido, quando você entra na igreja, você já entra nesse sistema. O que você espera que vai acontecer? Se vocês, a partir de hoje, geração mais jovem, não começarem a pensar, teremos o risco de ter uma geração inteira perdida lá na frente. Porque o negócio aqui não é o oba-oba. Eu realmente acredito que nossa vida deveria ser um congresso, é uma bênção. Eu fiquei ansioso para vir aqui, porque a gente se desliga. A ideia da palavra retira é isso mesmo, se retirar, mas não para ficar na superfície, mas para pensar em coisas que geralmente a gente não pensa, quando está com o piloto automático ligado. Então nós criamos um tipo de crente acostumado a dizimar, acostumado a participar de evangelização de rua, acostumado a dar cestas básicas, mas que não é discípulo. Se acha inferior, não tem capacidade de argumentar com ninguém. É isso que nós estamos construindo. É isso que vocês querem construir. É tão difícil essa obra, que se hoje, olha só como é que é a coisa, que se hoje todos os membros de uma igreja começassem a trabalhar, ia ter um que ia levantar. Então agora é desnecessário pagar o salário do pastor. Não faça isso. Ele morre de fome. Mas veja, quanta tralha a gente tem que se livrar para poder viver a essência da vida discipular. Jesus primeiro formou discípulos, depois plantou igrejas. Nós fazemos o contrário, plantamos igreja, depois vamos atrás de discípulos. E mesmo assim com uma visão discipular defeituosa. Agora sim eu volto para o meu texto, e aí sim a reta final do que eu queria falar para vocês nessa manhã. Eu encontrei aqui nesse verso algumas coisas que eu quero compartilhar com você. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto, dentro dessa visão discipular, de se tornar como mestre integralmente, ou seja, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua. Na rua. Eu tive que pedir perdão e desculpas para um vizinho nosso, 4 anos, agora que eu decidi me aproximar dele. Lembra do que o pastor falou ontem? A questão do querer, não é do poder. Não é a questão de que você pode ou não pode, é uma questão de que você quer ou não quer. E graças a Deus, estamos conseguindo estreitar o relacionamento. Com coisas comuns. Você não precisa ser um PhD na doutrina da Trindade para daí se sentir preparado e pregar para alguém. Esse texto eu espero que lance luz sobre algumas coisas. A primeira delas, dentro da visão discipular, estão aqui alguns elementos que eu quero destacar aqui. Elas vão dando forma, elas vão dando substrato à visão discipular. A primeira delas é que a visão discipular, você pode empenhar-se nela porque ela dá frutos. Eu escolhi propositadamente essa passagem, sabe por quê? Porque é depois da primeira tentativa, quando Jesus chamou os 12 e disse: vão, não levem um foge, não faça isso, não faça aquilo, aquela série de recomendações que você já conhece.
E deu certo, porque já tinham 70. E são eles, a eles que Jesus está se dirigindo aqui agora, aos 72, né? Algumas versões variam de 70 ou de 72. Mas não vamos nos ater às questões exegéticas, periféricas. O fato é que, depois disso, o Senhor designou outros 70. Então funcionou. Eles foram, eles pregaram o Evangelho, não tinha pressa de sair. Hoje o nosso objetivo é fazer o quarteirão inteiro. Gente, entregar folheto não é evangelização, pelo amor de Deus, tira isso da cabeça. Às vezes é desencargo de consciência. Eu fui lá e ainda botei na caixinha do correio, ó. Não houve comunicação do Evangelho. Você tem que se expor. Como diz Hebreus 13, saia fora da cidade, vá lá no arraial e passe a vergonha como ele passou quando morreu por nós. Nós queremos um Evangelho caramelizado hoje, onde o máximo de resposta que as pessoas têm quando nós pregamos é legal, hein? O Evangelho é confrontativo. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Primeiro, dá resultado. Em segundo lugar, o discípulo é o precursor. Aquele que vive a visão discipular, aí sim, usando um pouco essa linguagem. O tema lá foi dado para a minha visão, ligado um pouco a essa ideia do mundo administrativo. Visão é o que eu quero ser, aonde nós vamos chegar. Expansão do reino dos céus. Missão, ou seja, o que eu vou fazer até alcançar essa visão. Queremos que toda língua confesse, que o máximo de pessoas sejam arrebatadas das portas do inferno, que você abra com pé de cabra ou com mangueira, não sei. Como essa missão vai ser cumprida até chegar à visão? Vivendo como um discípulo. Que primeiro precisa ser estimulado pela ideia de que dá resultado. É o primeiro ponto. Segundo, que você é precursor. Esse é o único texto dos evangelhos que diz essa informação específica de Jesus que pode passar despercebido. E os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. A história vai ficar na história. Mas me permita tirar aqui a essência espiritual. Apesar de eu saber, de você saber que Jesus não está fisicamente aqui na terra agora, mas não é um erro, não é uma má exegese, não é uma má interpretação você acreditar que quando você primeiro encarna a visão do discipulado, você está indo como precursor, você está imitando João o Batista, você está imitando todos os profetas que vieram antes de Cristo, você está sendo a voz que nesse momento precisa clamar no deserto que cerca a vida das pessoas. Então isso estimula mais ainda a você entender o que é a visão discipular. O discípulo precisa entender que ele é um apóstolo discípulo, ou discípulo apóstolo. A ordem dos fatores não vai alterar o significado da gramática. Quantas vezes nós temos essa noção de que estamos indo como precursor de Jesus, indo na frente para depois ele vir fazer a sua obra? Não, às vezes a nossa motivação é que a gente precisa apresentar um relatório de evangelização que a gente precisa fazer esse ano. Você vai na frente. Você precisa confiar que Jesus vem depois. E aquilo que você iniciou, Jesus termina. Como vimos um testemunho de pessoas aqui, Jesus termina e continua. Porque aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia da vida dele. Terceiro ponto que eu quero destacar é que o discípulo, vivendo essa visão discipular, ele é realista em relação à expansão da obra, à envergadura da obra. Jesus diz: a colheita é grande. Gente, a gente só está fazendo uma vírgula.
Existem milhares de povos que ainda não conhecem Jesus. Dentro da sua própria realidade existem trocentos jovens que ainda não conhecem. Você precisa primeiro ser chocado com a mensagem de que a obra é grande. Porque se essa santa inquietação e incomodação não bater no seu coração como uma grande pedra que cai no chão, você não acorda. Foi isso que aconteceu com Neemias, foi isso que aconteceu com Moisés, foi isso que aconteceu com os outros que vieram antes e depois deles. O instinto de observação, de ver. E o que vocês veem, ó homens e mulheres de Deus? O que vocês veem? Modismos, tendências? Precisamos ver o corpo das pessoas, precisamos ver as pessoas despidas dos estereótipos que nós colocamos sobre elas. Eu não quero saber se o camarada é africano ou brasileiro. Ele vê todo mundo na condição, se crê ou não crê, meu amado. Você já se chocou? Você já se chocou com um acidente? Ou com dois seres humanos brigando? Imagens de bullying que frequentemente, corriqueiramente correm pelo YouTube. Há alguma coisa, eu não sei, eu estou aqui jogando para ver se você entra nessa reflexão comigo. Há alguma coisa que choca você? É a violência? É a corrupção? O que é? Pois é, Deus está olhando para o mundo também através dos seus olhos. Quando você se incomoda, é porque Deus já vem se incomodando há muito tempo. Você já deu um giro de 360, já espiritualmente falando. Você já percebeu realmente o que está acontecendo na vida das pessoas? Em quarto lugar, o discípulo tem que regar esse projeto com oração. Sem oração não vai, gente. Jesus disse: portanto, peçam, depois de contrastar, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, porém peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a colheita. John Wesley disse certa vez que Deus não faz nada à parte da oração. Ele escolheu se submeter a isso. Ele está esperando pelas suas orações. Quem é a pessoa que você quer colocar a partir de agora como alvo de oração para você interceder, ir ali no 1 a 1, marcando presença, estando ali para exalar o cristianismo de Jesus na sua vida, na sua forma, com a coloração que você tem? Um dos maiores críticos do cristianismo, filósofo alemão Nietzsche, que morreu inclusive louco, mas veio de um berço cristão, não viu o testemunho, se eu não me engano, do avô, do pai, que era pastor. Mas ele disse uma coisa que nesse sentido é uma crítica construtiva. Mais ou menos assim: que se vocês realmente querem que o mundo conheça o Cristo redimido, vocês precisam ter vidas redimidas. Sua vida é uma vida redimida. Precisa ser. Isso vai mostrar através da sua vida de oração. Não se esqueça que entre a sua chamada, a sua vocação, a sua eleição e a missão que Deus te deu, há uma vida ética no meio. Discípulo sem vida ética não é discípulo. Talvez aí o problema do porquê que não temos impactado a vida das pessoas. A missão dada para Abraão era de que ele fosse uma bênção para todas as famílias da terra. E segundo Gênesis 18, 17, isso só é possível primeiro, que ele também instruísse seus filhos a andar na justiça e na retidão. Então é modismo o discipulado, mas tem se tornado. Algumas igrejas dizem assim: eu quero passar por um treinamento, pastor, eu quero receber o discipulado. Então ele recebe aquele material, chega lá na igreja, entrega para o ministério dos jovens e diz: olha, vai, bota isso aí em prática que vai funcionar. É disso que nós estamos falando. Mas o nosso jeito de ser igreja até hoje, infelizmente, tem passado essa mensagem. Ore. Você precisa orar.
Somente à medida que você orar é que terás um coração mais evangelístico, um coração mais discipular. Nossas igrejas não deveriam ser um lugar de encontro para ouvir sermões, mas um laboratório para formular e reformular ministros de hoje e os de amanhã. Em quinto e último lugar, vão, é o que ele diz, vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. O discípulo então precisa entender que na visão discipular tem resultado, de que ele é um precursor de Jesus, de que ele tem que ser realista no tamanho da envergadura da obra que ele tem que fazer, de que ele tem que regar essa visão com muita oração. E em último lugar, o que eu deixo é isso aqui: que entenda a hostilidade do mundo. Está aqui o que outro alemão, agora aí foi um pastor, na época de Hitler, Dietrich Bonhoeffer, quando falou da graça barata. Será que não é isso que nós estamos mostrando para as pessoas? Não, irmão, tu só basta fazer uma oração e vem para cá. Nós vamos fazer um culto de jogos com muito rock and roll, muito mesmo. Nós vamos sair na rua aí com algumas cruzes de madeira, vamos tentar atrair os olhos das pessoas. Vamos quebrar o estereótipo, vamos começar a usar roupas folgadas. Eu não estou dizendo que isso não deve ser feito. É que se pensar que discipulado é só isso, estaremos limitando uma visão tão ampla. Discipulado é esse aqui, gente. Ó. Mary Houghton conheceu uma pessoa que realmente entendeu o que era por esse amor servil em ação. Sua igreja no Alasca estava hospedando missionários que morariam nas casas daqueles irmãos e fariam um rodízio entre igrejas. Então os missionários foram chamados, eles ficariam ali, e na casa da Mary se chegou uma gripe. O menos mal era o marido. Pouco antes do hóspede chegar, um missionário, a gripe atacou o local, a família inteira de Mary adoeceu, e antes que tivessem tempo de encontrar numa outra casa de um outro irmão, o irmão, olha, hospeda aí o missionário que vem, porque a gente não pode. Mas aí não deu tempo, escutou uma batida na porta. O marido de Mary foi um que foi se arrastando, abriu a porta. Ele explicou a situação para o missionário e sugeriu que seria melhor o missionário hospedar-se em outro lugar. Aí o missionário franziu a testa, pensou por alguns segundos e disse assim: de jeito nenhum, vocês estão precisando de mim aqui. E de um salto, para espanto de todos da casa, colocou a mala no chão, tirou o casaco, arregaçou as mangas da camisa e foi lavar os pratos, que a pia estava uma pilha só. Sabe o que é isso? É a visão discipular integral. É disso que eu estou falando desde a hora que me deram a palavra aqui. Você pode fazer isso de diferentes formas. Há algum irmão ou irmã que, além da reunião semanal de discipulado que você tem para estudar com ele a Bíblia, tem alguma coisa que você pode fazer por ela? É uma pessoa que sofre de diabetes, que está acima do peso? Dê um jeito de orar muito e arrumar um tempo de, quem sabe, acompanhá-la até uma hidroginástica. Ser capaz, isso é visão discipular. Eu estou expandindo o conceito, porque quando se fala em discipulado hoje, as pessoas pensam que é só comprar um materialzinho, sentar numa roda e estudar. Visão discipular e discipulado verdadeiro é marcar a presença. É chegar lá e mostrar um Cristo tão inconfundível no seu jeito de ser, que as pessoas vão dizer o que a Mary disse. Eu não encerrei. Mary disse que ouvira muitos sermões a respeito de serviço,
mas nenhum foi tão eloquente como aquelas palavras daquele missionário. De jeito nenhum. Vocês precisam de mim aqui, eu vou lavar os pratos. Então, irmãos, Deus tem alargado cada vez mais a minha mentalidade, minhas reflexões sobre esse assunto. Quando você começar a escolher companheiros para vocês viverem um processo de discipulado mútuo, dando, recebendo, escolha coisas comigo no domingo de manhã, se você puder, para uma área onde se pode fazer Cooper na sua cidade. Chame os jovens da sua igreja e vá caminhar com eles. Isso é jornada. Eu estou pensando em fazer isso com os meus lá da igreja. Não sei se eles vão topar, mas nós precisamos fazer. Porque nós precisamos passar mais tempo juntos, sim, estudando a Bíblia, mas principalmente fazendo transfusão de vida. Transfusão de vida. Eu vou acabar agora, certo? Dois irmãos partilhavam o campo e um moinho. Todas as noites dividiam em partes iguais os grãos que haviam recolhido juntos durante o dia. Um dos irmãos morava sozinho, o outro tinha esposa e uma família muito numerosa. Um dia o irmão solteiro pensou: olha só, gente, se você não escutou nada, não conseguiu prestar atenção no sermão até agora, mas pelo menos presta nesse final. Não é justo dividirmos os grãos em partes iguais. O irmão solteiro falou: não tenho de cuidar de ninguém além de mim, mas meu irmão tem filhos para alimentar. E aí ele montou um plano. Por isso, todas as noites ele pegava secretamente uma parte dos seus grãos. Veja, já tinha acontecido de igual, mas ele foi lá por causa desse pensamento, como um discípulo que realmente, para servir, ele tem que pensar no outro, se colocar no sapato dos outros, precisa ter compreensão empática em relação ao outro. Ele pegava escondido, ia lá, secretamente, uma parte dos seus grãos, e o levava ao celeiro do irmão para ter a certeza de que estivesse sempre abastecido. Mas o irmão casado disse a si mesmo um dia: não é justo dividirmos os grãos em partes iguais. Porque eu tenho filhos para cuidar de mim na minha velhice. Mas o meu irmão não tem ninguém. O que ele fará quando envelhecer? Por isso, todas as noites, pegava secretamente uma parte dos seus grãos, os levava ao celeiro do seu irmão. Resultado: ambos encontravam todas as manhãs um suprimento de grãos misteriosamente reabastecidos. Sabe por que eu escolhi Lucas 10? Porque Lucas 10 foi um exercício, uma tarefa antecipada à grande comissão. Quando falamos de discipulado, vamos para Mateus 28. Mas Deus iluminou a minha mente, e antes que eles estivessem prontos, porque nós sempre seremos uma tarefa inacabada, Jesus nos envia, ainda sem todo aquele cabedal de treinamento do que era a vida discipular. E por que eu estou enfatizando isso aqui no final? Para você parar de se esconder na sua caverna, arregaçar as mangas e não ter que ganhar pessoas, porque nós temos o objetivo de mostrar para as outras denominações que nós podemos crescer. Se for esse, é um objetivo chulo, fútil, miserável. Nós temos de fazer isso porque talvez sejamos uma das poucas denominações que ainda não entendeu
que nós precisamos fazer discípulos, porque Ele fez discípulos e pediu que nós o fizéssemos. É para Ele que nós fazemos isso. Você acha que eu queria estar aqui aos 31 anos de idade, sendo pastor de igreja? Não, mas Ele me chamou não pelo que eu era, mas pelo que eu seria, através do trabalho de modelagem e remodelagem dEle. Eu só tinha compromisso comigo. Hoje eu sou obrigado a botar o joelho no chão e orar por vocês. Antes de subir aqui, eu estava orando, pedindo a Deus para o Espírito Santo iluminar o pregador dessa manhã, que lá na minha igreja hoje, se tiver 10 membros hoje no culto, é muito. Mas eu pedi, Senhor, o mesmo Espírito que falar de manhã aqui, seja o que fale lá. Eu vou chamar você aqui na frente. E nós vamos orar pelo seguinte: o grande missionário, evangelista D.L. Moody, orava constantemente: Senhor, enche-me do teu Espírito, enche-me do teu Espírito. E daí um dos servos, dos empregados do Moody, ficava incomodado com aquela oração repetitiva e sempre a mesma. E disse: pastor, muitas vezes eu passo aqui perto da porta do seu quarto, o senhor está orando sempre a mesma oração: Espírito me enche, Espírito me enche, Espírito me enche. Por quê, pastor? Porque Moody é rachado. Você tem defeitos. E não há uma lista de defeitos meus que você me apresente que eu não possa triplicar. Mas Deus não chamou gente perfeita para ser discípulo. Chamou os rachados. Para poder encarnar a mensagem da visão discipular. Você precisa dar carne à visão discipular. A única maneira do mundo conhecer de maneira mais próxima a Deus foi quando Jesus encarnou. A única maneira das pessoas sentirem o Cristo que há em vocês é se vocês encarnarem a visão discipular. Para isso orem, para isso acreditem que isso dá resultado. Aproximem-se das pessoas, tabulem um relacionamento, travem um relacionamento com elas, conheçam-as. Nesse caso, o tempo não é importante, mas a vida. Ainda que você leve uma década para discipular alguém, faça, meu amado irmão, porque no Senhor o seu trabalho não é vão. Agora imagina, nós temos aqui 150 pessoas. Se no prazo de 2 anos essas 150 investirem mais 150, o ano que vem, infelizmente a Claudete vai nos perdoar, mas não vai dar para poder fazer o retiro aqui. Agora vamos orar. Eu não sei esse revolver do que o texto de Lucas fez no seu coração. Ou no testemunho de algumas pessoas que eu aqui citei. Mas eu sei que Deus sabe. Vem aqui à frente, vamos orar. Pedir a Deus para revestir você com o Espírito Santo. Para que vocês façam o seu discipulado do jeito que Deus quer, mas usando você, com tudo que você tem e com tudo que você é. Amém. Glória a Deus. Senhor, eu sei que a tua voz seria melhor. Se tu estivesses fisicamente aqui, talvez essas pessoas, esses irmãos, prendessem mais a sua atenção, talvez dessem uma atenção menor. Mas por razões que nós não conseguimos explicar, escolhemos os pastores que vão e os irmãos que estão aconselhando aí de plantão, escolher essas pessoas para manifestarem encarnado quem que é o discipulado aqui.
Senhor Jesus, Tu conheces o coração dos homens, sabes o que passa, Senhor, no coração deles. Eu queria suplicar, Senhor, Tu conheces melhor das multidões do que eu, mas os Teus filhos, os Teus servos, os Teus discípulos em processo de aperfeiçoamento vieram aqui à frente, e olha o tamanho da responsabilidade que eu tenho. Mas eu sei que o poder não está em mim, e nem na construção de minhas frases, nas orações, mas no mover do Santo Espírito. Espírito Santo, eu quero dizer uma coisa, para finalizar esse momento de oração. Lá naquele dia, num certo cenáculo, Tu caiu sobre 120 pessoas, e ali começou a maior reviravolta que esse mundo já conheceu. Nós temos 150 aqui, Espírito Santo. Imagina o que Tu pode fazer quando eles voltarem para casa, quando eles botarem o joelho no chão, porque primeiro isso tem que começar com oração, e daí quando eles começarem a ler a Bíblia com novos olhos, os olhos do discípulo, quando eles começarem a destapar os ouvidos e ouvirem como discípulos, aí, Senhor, o ano que vem não vai caber aqui. Mas mesmo que os frutos não venham até o ano que vem, eu sei que a Tua obra vai ser feita, como aconteceu na vida dos irmãos que aqui estão e nos testemunharam nessa manhã. Ó Espírito Santo, enche-nos. Espírito Santo, enche-nos. Espírito Santo, enche-nos, porque nós somos rachados e precisamos ser cheios todos os dias. Espírito Santo de Deus, aquele que ouviu o clamor de Jesus na cruz, aquele que estava ao lado do Pai quando criava todas as coisas, a Ti, ó Santo Espírito, enche-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eles forem, enquanto eles estiverem indo, seja numa caminhada matinal ou no crepúsculo, com os seus irmãos em Cristo, esses futuros discípulos que eles vão investir, seja em acompanhar alguém ao médico, seja em poder passear com alguém e ficar mais próximo dessa pessoa, enquanto eles forem indo, revestos de poder, com esse Espírito tão poderoso que ressuscitou Cristo dos mortos e vai ressuscitar vidas espiritualmente mortas para Cristo, em nome de Jesus. Amém. Antes de você ter mesmo